Então a gente vai ter lá no nosso querido maravilhoso país Brasil aquela situação. Espera normal, igual gente de preferência. Tá, vamos lá. É que hoje eu tô empolgado, eu saí de uma aula muito legal lá, daí eu fiquei eufórico. Era a República. Brasil República. E a queda da monarquia, na verdade. Não, é legal explicar. Tem bastante comparativo com o mundo atual. Mas enfim, dando sequência. Lá na aula passada, então, nós estávamos falando sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e vimos como nós éramos heróicos. Onde você atirava e saía cada um para um lado, os caras não sabiam em quem atirar, e daí assim a gente tinha poucas baixas vindas de soldados alemães. A gente tinha que correr risco de levar um tiro de si próprio, né? Porque o nosso armamento era um desgraçado, porque os Estados Unidos, filha da puta, deu armamento ruim para nós, mas não podia usar o nosso próprio armamento. Mas mesmo assim nós conseguimos vencer as batalhas de Monte Castelo, Montese, ali principalmente o norte da Itália vai ser recapturado das garras fascistas pelo exército brasileiro, pelos pracinhos brasileiros. E aí, depois que a gente venceu, os pracinhos brasileiros vão voltar para o Brasil, né? Porque eles não iam ficar lá na Europa, né? Iam voltar para o Brasil. E quando eles chegaram aqui, eles começaram a ver uns negócios meio ruins, meio problemáticos, meio diferentes. Por quê? Porque eles começaram a ver que o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ele jogava no jornal, enquanto eles estavam lá se matando na guerra, manchetes maravilhosas. Tipo, soldados brasileiros conquistam com facilidade o norte da Itália. Soldados brasileiros conseguem, com seu armamento de primeira qualidade, vencer os alemães na batalha tal. Primeira qualidade? Eu vi o cara do meu lado morrendo com o tiro dele mesmo, que estourou pra trás. Essa porra desse Vargas tem o que na cabeça ficar mentindo pra população? Ele fala, não, é pior. Porque os caras voltam da guerra e falam, tá, mas que inferno, eu fui lá pra matar fascista e nazista. Fui lá pra matar os caras que são da ditadura. E eu volto pra cá e a gente vive na ditadura. Mas qualquer lógica desse negócio não tem o mínimo de noção. Tanto eu já falei pra vocês, o próprio presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, falou que Vargas era um ditador em defesa da democracia. Tem lógica? Não. Então, quando esses caras voltam pra cá, o exército brasileiro começa a falar, tá errado isso. Tu é ditador, então ser ditador com ele, tu não tá a favor da democracia. Tu é ditador, então vamos lá, se nós lutamos a favor da liberdade para acabar com os ditadores da Europa, vamos acabar com a ditadura no Brasil, né, seu Vargas? Está na hora de pedir o chapéu. E aí, aí a gente decide como é que faz, como é que funciona, o que acontece. Então, com esse envolvimento do nosso querido e maravilhoso país chamado Brasil na Segunda Guerra Mundial, ficava difícil Vargas se manter no poder. Mas, para além de difícil, ficava contraditório. Porque ele fez o Brasil virar inimigo dos caras que pensavam igual a ele. Ele fez o brasileiro ficar inimigo do cara que governava igual a ele. Então não tem muita lógica dentro dessa situação. E aí, vários grupos liberais começaram a formar questões referentes à ideia de acabar com a ditadura getulista, começar com o governo democrático. Esse movimento de abertura política vai ganhar muita força dentro do exército, até que chega um momento em que um carinha chamado Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra do Brasil, portanto um dos principais líderes do exército brasileiro e que participava do governo, chega para Getúlio Dornelles Vargas e fala, Vargas, o negócio é o seguinte, vamos brincar de educação positiva, tá? Você sai ou a gente sai com você? Você escolhe. Pensa bem. Se você sair, tu pode voltar.
Se a gente sair com você, a gente não sabe nem se você continua vivo. Voltar muito menos. Eu acho que eu saio, né? Não precisa me tirar, não. Eu sei o caminho da saída. E aí, Vargas renuncia. Só que nessa tretaiada toda, a gente vai ver que lembra que eu falei, qual que é a parte mais importante do governo varguista que eu falei para vocês? Dito. A criação da imagem de Getúlio, pai dos pobres. A criação de Getúlio, amiguinho das crianças. A criação da imagem de Getúlio. Toda aquela coisa arada dele. Toda aquela situação que eu falei pra vocês e que vocês já entenderam que conforme eu fui falando porque ele fez isso, porque ele fez isso, porque ele fez isso, você falava, pô, na verdade era um puta do presidente. É aqui, no momento que Getúlio perde o apoio das Forças Armadas e de grande parte de um setor mais liberal, que a gente vê que essa maquinação, que a gente vê que essa construção de identidade varguista vai gerar fruto. Como assim? A gente vai ter um movimento liderado pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e PCB, Partido Comunista. Ó, que doideira, cara. O Partido Comunista, que os comunistas eram perseguidos por Vargas, defendeu Vargas. Tem lógica? Não tem. É política brasileira, nunca vi. Não vai nada desse. Tá ótimo. É assim mesmo que funciona. E aí, qual que é a lógica dessa situação? Eles vão criar um movimento que a gente chama de queremismo. Queremismo vem do verbo querer. Queremos Getúlio. Queremos que ele continue. Ou seja, mesmo ele estando ferrado com parte da elite ali, mesmo ele estando ferrado na imprensa, mesmo ele estando ferrado no exército, a população brasileira ainda assim queria Getúlio como presidente. Ah, ele é ditador. Sabe aquele áudio que tem, sei lá, se é no TikTok, no Instagram lá? A bobagem. Olha quantas coisas boas ele tem. É exatamente isso. Ah, ele é um ditador. É bobagem. Olha quantas coisas boas ele tem. A população brasileira falando para Vargas era isso. E o Lema, aqui ó, queremos Getúlio, não sei o quê, porque nos deu a aposentadoria. Queremos Getúlio. Mas vai além. Olha como o povo gosta de Getúlio. Nós queremos... Opa! Nós queremos Getúlio. Que imagem bonitinha de Getúlio. E aí vai lá. Nós queremos Getúlio. Porque Getúlio representa o bem do Brasil. Porque Getúlio fez de um país grande uma grande potência. Porque Getúlio soube dirigir e resguardar o Brasil na fase mais tormentosa que a humanidade passou. Segunda Guerra Mundial. Errado não serve. Errado não. Mentira não tem. Você pode ter supervalorização, mas mentira não tem nenhuma. Vamos lá. Porque Getúlio é um gênio político de que o Brasil se orgulha e o brasileiro se vai dessa. Orgulho. Vamos lá. Porque Getúlio é um homem do povo e porque Getúlio tem bom coração. Ó como ele é bonzinho, deu o direito de descanso semanal liberado, salário para tomar café. Aqui vem outra coisa. Porque Getúlio só tem compromissos com os homens que trabalham. O trabalhador, e por eles é estimado. Outro ponto que a gente queria Getúlio naquela época e que sempre na política brasileira usam esse mesmo termo. Porque os políticos não gostam dele. Se os políticos não gostam de Getúlio, é porque a gente é bom. A gente usa até hoje isso. Você vê se tem um político que gosta do... Aí fala o nome do filho da puta. Não tem. Então ele tá certo. Tem lógica? Não tem. Mas enfim, a gente usava naquela época e usa até hoje esse discurso. Porque os gananciosos, os exploradores do povo e os homens do câmbio negro querem me afastar de tudo no poder. Mercado negro. Tem isso no Brasil? Não, pai, não me pergunta mais, tem crianças. Brincadeira. Sai, sétimo ano. Vamos lá. Porque antes de Getúlio, o trabalhador, o vagabundo e o criminoso se confundiam no mesmo caso de polícia. Até hoje se utiliza a mesma coisa. Vamos lá? Porque Getúlio viu que o trabalhador tinha deveres. E lhe deu direitos. Tinha família. E lhe deu assistência.
Tinha fome e lhe deu pão. Estava doente e lhe deu hospital. Ficava velho e lhe deu aposentadoria. Parece Bíblia. Que morria e garantiu que a família, que o trabalhador tinha filho e lhe deu escola, porque o filho do trabalhador, além de pobre, era burro, coitado, que não tinha dinheiro para pagar a escola. Agora nós temos escola gratuita. Porque Getúlio se preocupou com o filho do pobre. Que o operário era homem e lhe deu a mão. Enfim, Getúlio viu que o trabalhador era gênio. E lhe deu uma situação na sociedade. E é por isso que queremos Getúlio. E eles foram pra rua, e fizeram passeata, e divulgaram em jornal, e no final de tudo, mudou bosta nenhuma. O Getúlio saiu. Mas eles fizeram a parte deles. Depois Getúlio volta. E assim, Encerra seu grupo. acabou a era Vargas.